Com o PCC não é a mesma coisa. Porque vocês vão de convir comigo que uma mentira contada no Twitter é muito mais grave que o narcotráfico internacional. Vocês vão concordar comigo que pedaços do Estado brasileiro em que o próprio Estado não pode administrar, porque eles têm um arsenal bélico muito maior do que o próprio Exército brasileiro, é muito menos grave do que eu falar mal da Janja no Instagram. Mas vocês vão de concordar comigo que Dona Maria Quitéria, é um nome fictício, de 79 anos, que estava fazendo uma novena na frente de um quartel, é muito mais grave do que André do Rap em seu helicóptero. Ela é muito mais perigosa. Porque o que eu digo isso? O jornal Estado de São Paulo, ele revelou como é que a facção criminosa PCC opera dentro do aeroporto de Guarulhos. E por que eu falo isso? Dentro do aeroporto de Guarulhos, a polícia é a Polícia Federal de Flávio Dino, que é um vingador. É o vingador, que é o chefe. Bom, em São Paulo, em um momento de aumento do tráfico de drogas no local, para enviar mais drogas para o exterior, os criminosos apostam cada vez mais em infiltrados entre os funcionários das empresas que prestam serviço no aeroporto. As táticas vão desde a troca de bagagens, como no caso das duas goianas que foram presas na Alemanha, a também esconder a cocaína entre cobertores distribuídos pelas companhias aéreas. Vejam só, senhores. As mulas, né, que é o nome dado aos passageiros que levam, né, sem saber, as drogas nas suas malas, né, ainda é a estratégia mais comum, né? Mas não conseguem transportar volumes muito grandes. A Polícia Federal aponta que o maior aeroporto do Brasil teve 343 prisões por tráfico em 2022, número mais alto em 10 anos. Já a quantidade de drogas apreendidas chegou ao segundo maior patamar do período, com quase 3 toneladas. Bom, isso em 2022. É agora, em 2023, que nós estamos assistindo esta cena bizarra de brasileiros presos no exterior, porque foi colocado droga, foi trocada a bagagem no maior aeroporto do país, que está sob a jurisdição da Polícia Federal. E quem faz isso é o PCC. O mesmo PCC que é síndico da região amazônica dos Yanomamis. O mesmo PCC que coordena o narco-garimpo, que é o garimpo ilegal que causou aquele genocídio, que nunca foi investigado pela Polícia Federal, que Lula usou e abusou, e também Flávio Dino, para falar mal de Bolsonaro logo em janeiro. Os Yanomamis, os Yanomamis, os Yanomamis, eu não sei, meu coração sangra saber dos Yanomamis, Yanomami. E agora que a gente descobriu que é o PCC que comanda lá a área, e é ele o responsável por esse genocídio, nós não vimos um destacamento da Polícia Federal agir com a mesma eficiência, rapidez do que contra as empresas, contra as Big Techs, sendo que as Big Techs não cometeram crime nenhum, tá? Não tem crime nenhum. Elas são vítimas, a PF está agindo contra vítimas. No caso do 8 de janeiro também, né? A PF, ela já fez uma batida com fazendeiros acusados de ligação com o 8 de janeiro. Tá? O PCC comendo solto na Amazônia e em reservas federais, ou seja, competência do Exército ou da Polícia Federal, e o PCC aqui em São Paulo. Mas, enquanto isso, ela está deflagrando operação para prender CACs,
por conta de falha de registro, e também para acossar fazendeiros acusados de terem financiado o 8 de janeiro. Fazendeiros que são vítimas do MST, que a Polícia Federal não faz nada, e contra o PCC, que comete todo tipo de crime, a Polícia Federal não tem agilidade nenhuma. E aí, o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, o professor Marcelo Soano, com aquela entrada esquisita que ele nunca explicou, em sabatina, em convocação nenhuma. Ele entrou numa área dominada pelo crime organizado, recebeu um documento de uma ONG que dizia: não queremos polícia aqui, estamos felizes com o crime organizado. Em palavras simples, é isso. Tem, né, à sua disposição uma Polícia Federal que age por interesses políticos e deixa o PCC em paz. Como é que eu posso pensar alguma coisa boa do Flávio Dino? Olha, eu vou estender um pouco. O problema é muito simples. Por qual razão o PCC é deixado em paz? Porque a base ideológica diz que o crime organizado, por ser crime, pela forma como está atuando, são vítimas da sociedade. A resposta é uma sociedade não igualitária. Então, ao invés de tratá-lo como crime, trata-o como cidadãos que reagiram à injustiça, e é um processo histórico de acomodá-los. Basicamente é essa a justificativa ideológica. Veja, eu não sei se isso é verdade, talvez, eu não cheguei até a ouvir, algumas pessoas falaram para mim que não tem problema nenhum você roubar um telefone para ir tomar uma cerveja. Eu não sei se alguém falou isso. Eu não sei se alguém falou isso. O Sanches, que era deputado... André não tem nada demais se alguém fale isso. Não tem nada demais. Mesmo porque, na hora que você puxa o celular, é um tratamento diplomático. Por favor, o senhor poderia me ceder, porque eu sou uma vítima da justiça. O senhor é uma vítima da sociedade? O senhor não. O senhor é a sociedade que me vitimou. Ah, claro, por favor, tome meu celular. Não corre nenhum risco de levar um tiro na cabeça, cair no chão. Às vezes, o indivíduo está no chão lá, ele vai lá, coitado, ele se machucou, vou minorar a dor dele. Pá, pá, pá. Dá 3 tiros enquanto o cara está no chão e leva o celular dele. Misericórdia. Pois é, uma misericórdia. O que explica essa tolerância com o crime. O problema todo é que quando o crime se tornou organizado. E o crime se tornou organizado, olha que coisa curiosa. Eu contei essa história aqui também de um professor meu que esteve preso, foi chamado para fazer militância e educar os criminosos de outrora no período de 64, e ele deu a seguinte resposta: não participarei. Por qual razão? Porque é muito mais fácil nós nos tornarmos criminosos do que transformar o criminoso comum em militante político. E o pior vai ser quando eles entenderem das táticas e se organizarem ao ponto de entrar nas estruturas. Que profecia! Esse cara fez isso na década de 60 para 70. Ele falou isso naquela época. O problema todo é que, à medida que eles conseguiram se organizar, eles se tornaram uma empresa altamente eficaz, que está fornecendo um produto para uma sociedade imbecilizada que acha que esse produto é um direito. Para você ter a noção, quando eu fazia filosofia na USP, eu cheguei a ouvir de um cara, de um partido específico da esquerda, e ele fez um discurso, queria fazer uma reunião, não era sobre a liberação das drogas, era além da liberação das drogas, ele queria que o Estado fornecesse droga livremente, como fornece hoje preservativo, por uma questão simples, era a socialização do lazer. Ele achava que isso era o lazer, então era a socialização do lazer. Veja, eu não tenho nada contra qualquer um fazer o que faz. Problema, como liberal que eu sou, cada um se mata da maneira como quer. O problema todo é quando você torna isso um padrão da cultura brasileira, e eles tomaram conta, e agora eles descobriram o seguinte: não nos interessa a legalização, porque a gente ganha potencializado ao máximo no ilegal. O nosso problema é como controlar as estruturas. Deixa eu voltar para o Dino, porque o Dino ele ousou, ele desafiou o STJ, né, logo no começo do mandato. Por quê? Porque fica essa pergunta da esquerda, né? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Né? Não importa se 85% dos homicídios no Brasil, você não descobre o autor, mas quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Você sabe? Quem matou Marielle? Bom, enfim, como esta pergunta, não incendeia a militância, o Flávio Dino, desrespeitando uma decisão do STJ, falou assim: não, a competência para investigar é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Então fica lá a polícia do Rio de Janeiro investigando. Então, o Flávio Dino não pôde, né, atrair para a Polícia Federal essa investigação. Mas mesmo assim, ele instaurou um grupo de trabalho para investigar quem matou Marielle. Agora, nesse problema aí do PCC no aeroporto, um funcionário que achou droga, né, e reportou a droga achada, foi assassinado uma semana depois. E ninguém quer saber quem é o assassino dele. Ninguém. A pergunta é, nós estamos a um passo de, tal qual a gente ouve quando fala do MST, chegar aos píncaros do absurdo de ouvir, o PCC não tem CNPJ, o PCC é um movimento social. O que vocês acham? Nós vamos chegar nesse ponto? O PCC é um movimento social? Sim, já está. Eu acho que nós já estamos nesse ponto e o ministro... Alguém vai verbalizar isso? O ministro da Justiça já falou em cadeia nacional de que ele não deveria ser cobrado pelas armas dos bandidos, incluindo aí PCC, que é um grupo, ele já disse isso. Inclusive na justificativa para ir atrás dos CACs, né? As armas ilegais dos bandidos não pode ser cobrado de mim. Então, você quer esperar o quê? A Polícia Federal do Brasil tem menos homens do que a Polícia Civil, tem menos da metade dos homens que a Polícia Civil de São Paulo. Que seria um trabalho que o ministro da Justiça podia fazer. Sabe que eu gosto aparelhar melhor e ampliar a Polícia Federal do Brasil. Ele estava falando com o pessoal lá no Senado, ele falou assim, eu sou senador, eu sou ministro. Eu sou tudo. E eu sou juiz federal. Ele é o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, a segurança pública ele não quer self-service? Pois é, quem ficou enciumado aí foi o ministro Alexandre, não gostou muito dele se todo poderoso. Não, ele falou, eu sou, em outras palavras, regime Alexandre. Eu sou sambado na semiótica. Eu sou o executivo, o legislativo e o judiciário. Autoritário. Eu sou o cara. Tá? Aí a vez, Ele é uma transautoridade. Ele é a autoridade que ele quer na hora que ele fala. Ele vai lá, agora eu me sinto isso. É uma autoridade... Mas esse gigantismo de buscar várias atribuições, que também é um gigantismo do Estado brasileiro, é uma das coisas que estruturalmente nos afasta de conseguir ter estruturas eficientes de combate ao crime organizado. Mas aí nós estamos voltando para o institucional, mano. Eu quero saber o seguinte, o PCC, alguém vai vir falar assim, o PCC é um movimento social? Ou o Estado tem medo do PCC? Ou tem uma... Sabe aquela... Respeito. Não é não. Como é que a gente falava antigamente? Amigado, né? É amante do PCC. Aqueles que se encontram na calada da noite. O crime organizado é mais organizado que o Estado brasileiro. Eu sei, mas o Estado tem medo dele? Porque ou é medo ou é parceria. Ou é medo ou é parceria firmada. Por quê? Para tudo. O fazendeiro... aquele fazendeiro depositou R$60 na conta da minha personagem, Dona Maria Quitéria, que estava rezando o rosário na porta do quartel. Já manda um destacamento da PF lá para prender o fazendeiro que doou 80 conto. Merece. Aí... Não tem lei, ao invés do ministro da Justiça olhar, porque ele é ministro da Justiça também, não é só da Segurança Pública. Quando ele vê que uma empresa, ela está sofrendo a penalidade que não tem lei, aí ele manda a polícia ainda para ir atrás daquela pessoa que é vítima, agora com o PCC tá ok. É isso.